vamos à nossa segunda aula da série A Nova Era Gnóstica. Esta série a gente idealizou no intuito de mostrar mais ou menos o pano de fundo intelectual, psicológico, né, e até social, daquilo que nós chamamos de modernidade, né? Mais especificamente o período entre o século XVI e o atual momento que nós estamos vivenciando. Na aula passada a gente tentou delimitar mais ou menos aqui os termos, né? Gnose e gnosticismo. Basicamente falamos que gnose, por ser uma forma de conhecimento, uma forma especial de conhecimento, né? Não no sentido da episteme, nem na prática, né? Na pratique, é um conhecimento prático do dia a dia, do fazer as coisas, nem um conhecimento epistemológico, ou seja, um conhecimento de cunho científico, né, dos saberes em geral, mas um conhecimento especial do, vamos dizer, do mistério divino, né, daquilo que está para além dos olhos, para além dos sentidos, para além da experiência presente. Então a gnose é um conhecimento especial, certo? E o gnosticismo seria o movimento histórico, né, ou os diversos movimentos históricos com base nessa busca, né, por esse conhecimento. Então a gente fez aqui uma certa relação mostrando que o termo se aplica mais perfeitamente ao cristianismo, né? O cristianismo é também uma forma de gnose. O cristianismo não se reduz à gnose ou ao gnosticismo, não, mas em seu conteúdo, né, está subjacente a ideia de uma gnose, né? E a gnose do cristianismo é a perfeição da fé, certo? Então, o cristianismo como um movimento, vamos dizer assim, é uma espécie de gnosticismo da fé, né? Então, o movimento histórico do cristianismo, que está dado na igreja, na presença da igreja, na presença física e espiritual da igreja, ele é, vamos dizer, entre aspas, o verdadeiro gnosticismo, né? Com muitas reservas, né? A gente está usando o termo aqui, mas o termo gnose e gnosticismo se aplica de forma mais plena e perfeita, né? Para quem tem fé, ao cristianismo. E tudo aquilo, né, que escapa à esfera da fé, a gente pode deduzir como uma falsa gnose ou uma gnose imperfeita, e até em muitos casos uma gnose depravada. Agora, quando certos, vamos dizer, movimentos gnósticos da mente humana se dão dentro do escopo da igreja, dentro do escopo da revelação, né, se utilizando as terminologias, se utilizando da economia da revelação, etc., para poder montar sistemas, né? Porque a base do gnosticismo é a criação de um sistema metafísico, né? Para poder explicitar uma experiência, né? Uma experiência que é universal. Então, no caso da gnose, né? O próprio gnosticismo é um fato experimental, uma experiência que o ser humano é capaz, né? Está embutida na ideia de ser humano, na existência humana. É um fato universal, todos os homens passam por essa experiência em alguma medida, né? Que é a experiência da absurdidade da vida, né? É de você ver o quanto a vida é contrastante em vários elementos. A vida é bela e ao mesmo tempo tem seus aspectos de feiura, né? A vida é prazerosa e ao mesmo tempo tem seus aspectos de dor, né? A vida tem um certo sentido e ao mesmo tempo ela parece uma coisa desprovida de qualquer razão. Então, o núcleo central da especulação gnóstica, seja ele dentro, né, do ambiente, vamos dizer, da fé, da igreja, né, tomando as suas, vamos dizer, as suas formas heréticas, assim, ou seja, fora dela, né, um núcleo central dessa especulação gnóstica, porque né, é sempre uma especulação acerca desse mistério do fim último da existência humana, é o problema da dor individual, é o sofrimento individual, certo? E também, claro, extrapolando para o seu equivalente social, né? No caso, a injustiça do mundo, a desigualdade no mundo, o desequilíbrio de forças que há no mundo, etc. Enfim, este núcleo central, né, que dá origem, né, esse fato que dá origem às especulações gnósticas, ou seja, as especulações formais, né? Então você tem um fato material, que é a experiência da absurdidade da vida, a dor. Então você
empreende uma especulação para explicar o problema dessa dor, o problema dessa injustiça a nível individual ou a nível social, certo? Isso requer uma certa atitude do espírito. E essa atitude do espírito é o esforço humano por alcançar um ideal elevado. O homem não quer apenas cumprir sua carga horária de trabalho, não quer apenas cuidar da sua família, mas ele quer enxergar a finalidade última da sua existência, certo? E geralmente, no caso do gnosticismo, da gnose, essa atitude ela se debruça sobre a questão da dor individual, ou seja, então a sua especulação começa toda a partir daí, certo? Então a gente falou na outra aula que o elemento de desespero, no caso da falsa gnose ou da gnose depravada, é uma constante do mesmo jeito que o elemento de esperança na gnose cristã também é uma constante, certo? Se no cristianismo os homens enxergam o universo, o mundo como algo bom, criado por um Deus bom, certo? E através de um mal moral que foi introduzido na humanidade e posto em prática por ela própria, logo em seguida, causando toda essa questão da injustiça, da dor, etc, etc, etc. Se há esse mal moral no mundo, isso não é culpa de Deus. Então a criação em si mesma ela é boa, né? É a agência do homem que é ruim ou defeituosa, foi defeituosa e continua sendo uma das consequências do pecado, a presença do pecado no mundo, certo? Na atitude gnóstica, no modo de ver gnóstico, não, este mundo aqui ele é por essência um mundo mau, certo? E este é o fundamento do gnosticismo, é conhecer alguma coisa a respeito da realidade, no caso, da realidade do mundo, da relação que o homem tem com o mundo, certo? Então, aquilo que os gnósticos chamam de conhecimento, ou seja, de gnose, não é bem o que nós cristãos chamamos de gnose. A gnose que nós chamamos aqui no cristianismo, né, ou a fé, é claro que a palavra gnose, a palavra fé tem proximidade, não são a mesma coisa, certo? Mas dentro da ideia de gnose no cristianismo, o equivalente mais próximo, mais perfeito, mais pleno é a fé. O que no cristianismo nós denominamos conhecimento é o conhecimento do verbo, né? O conhecimento do verbo e, consequentemente, da vida trinitária, o conhecimento do Deus unitrino, né? E no gnosticismo, o que eles denominam conhecimento basicamente são duas coisas, certo? Em primeiro lugar, o conhecimento de que o universo, isso que nós chamamos de criação, etc., é em sua essência degradado, é em sua essência maléfico, irremediavelmente, né, desordenado. Então, em vez de nós termos um cosmos, nós temos um caos. Só que um caos que é dirigido por uma força, vamos dizer assim, divina, né? No caso dos gnósticos antigos, a força semidivina, sei lá, um Deus falso que ordena conforme a sua vontade, mas em si essa ordenação já é um caos. Então, o gnóstico, ao saber que o universo ele não é uma coisa boa, ele é algo do qual nós temos que fugir, escapar, né? Ele essencialmente é mau. Este é o primeiro conhecimento. É sobre isso que os gnósticos estão falando. É isso que eles estão buscando conhecer, certo? Em primeiro lugar. E a segunda coisa, a segunda camada desse conhecimento gnóstico, né, tem a ver com a questão da pré-existência humana, certo? Quer dizer, o homem ele não foi criado do nada. O homem, aliás, ele é só uma forma temporária, é uma forma que não tem muito, vamos dizer, muita dignidade, mas sim o que há dentro desse homem, que é a faísca divina. A faísca divina, sim, ela é pré-existente, então o homem enquanto tal, ele não importa tanto. Por quê? Porque o que importa é aquilo que no homem, né, se iguala àquele Deus perfeito e inalcançável do qual nós nos afastamos por conta da agência do mundo material. Então, de cara, isso daí já contradiz diretamente a revelação de um Deus bom, criador do mundo, certo? Inclusive a própria queda moral do homem. Tira a responsabilidade do homem em relação ao seu estado, né, de absurdidade, de dor, de dificuldade.
dificuldade, injustiça, etc, etc. Então a crença no mal, para além do homem, ou seja, um mal que cai sobre o homem sem ele ter culpa, né, é o mal retirado da esfera da liberdade humana. Certo? Então esse mal vai ser sempre transferido para fatores externos ao homem, né? Fatores constitutivos do mundo, seja o mundo da criação, o mundo da natureza, seja o próprio mundo humano, né? O mundo das nações, etc, etc. Então em todas as épocas, todos os períodos que há alguma desintegração social, né? Como por exemplo quando da ascensão de novos impérios, né? E da queda de outros, etc, etc, quando eles estão sendo assimilados por outros, surgem, né, essas tentativas, né, de se recuperar o sentido da existência e do próprio mundo. Ou seja, surge uma condição de absurdidade, de injustiça social, de desequilíbrio, etc., que faz com que o homem comece a questionar, né, vamos dizer, a própria existência, o próprio bem das coisas. Né? Da onde vem o mal que me aflige? Né? Sempre esse mal é retirado da esfera da nossa liberdade e transferido para algum tipo de instituição, para algum tipo de força, para algum tipo de destino inexorável, etc, etc. Então, reside aí, vamos dizer assim, né, o âmago da experiência gnóstica. E nessas épocas de distúrbios sociais, de desintegração, etc, etc. Por exemplo, na época do estoicismo, ele surge num ambiente assim na Grécia. A visão do Políbio, né, no caso lá, a visão histórica de Políbio também surge numa época em que Roma estava ascendendo, ascendendo, ascendendo. A mesma coisa vale para as visões apocalípticas do povo hebreu, etc, etc. E o próprio gnosticismo. Então são vamos dizer, são situações em que o homem se vê afligido pela dor, pela absurdidade da vida, e é nesses momentos que o gnosticismo, vamos dizer, enquanto experiência e logo em seguida enquanto movimento, ou seja, enquanto especulação individual ou coletiva, começa a ressurgir dentro da sociedade. Então você vê que o gnosticismo não nasce no cristianismo. Pelo menos historicamente a gente tem dados de que pelo menos há 6 séculos antes de Cristo já existiam, né, vamos dizer, especulações do tipo. Né? O que aconteceu com o cristianismo, na época do cristianismo, é que as formas cristãs da revelação começaram a ser assimiladas pelos próprios gnósticos, ou seja, por aqueles indivíduos que estavam procurando fazer a sua especulação acerca do sentido da existência, utilizando as formas, as imagens, os símbolos cristãos. O próprio Cristo, como a gente falou na aula passada, foi utilizado por Valentino como o psicopompo, né? Aquela chama, aquela faísca divina que vem para arrastar as outras faíscas de volta do mundo material, né? De volta para sua pátria. Então, em todos os fenômenos, né, ditos assim, gnósticos, nesse sentido, especulativo, né, vai coexistir o padrão, este padrão. A experiência do mundo como um lugar estranho que nós devemos fugir. Né? A experiência do mundo como um desvio do caminho ou da rota, vamos dizer, do homem. Né? O homem fora do seu lugar, o homem desviado. Então nós não temos mais, no caso do gnosticismo depravado, a visão de que o homem errou e a esperança de que Deus irá livrá-lo do seu próprio erro, da sua própria culpa moral. O homem está desviado porque ele errou, porque ele pecou. Não. O homem está desviado porque algo que está para além dele o colocou nessa situação. E ele é um coitado. Então o mundo está errado. Esse é o pressuposto de todo gnosticismo, seja ele um gnosticismo religioso, um gnosticismo milenarista, um gnosticismo moderno, um gnosticismo político, etc, etc. O mundo está errado. Então, essa questão, o mundo está errado, gera uma pergunta fundamental. Quem é o culpado, então, por nós estarmos nessas trevas, no meio de tão grande erro? Né? E essa pergunta gera uma ansiedade, um anseio, né? Que é o quê? Me livrem daqui, me tirem dessa bagunça.
certo? Então aí de cara a gente já vê que o mundo aí já não é mais um cosmos, uma ordem, né, com sentido, finalidade, mas o próprio caos. Né? O mundo, enquanto tal, ele é um caos, embora o elemento de ordem seja, vamos dizer, algo que um efeito colateral dessa desordem, a desordem que é a verdadeira constituição do mundo, certo? Então a falta de vontade em apreciar o mundo, né, como uma obra acabada, um mundo como um lugar essencialmente bom, né? Essa falta de vontade de apreciar o mundo acaba por criar a ideia de suspeição. Né? Então, o tempo todo o sujeito está suspeitando da própria realidade. Né? E isso daí talvez seja uma das origens das diversas doenças psicológicas que existem nos nossos tempos. O homem quer escapar da angústia que ele próprio tem constitutivamente. Em primeiro lugar, por conta da sua própria natureza, dual, né? O homem é um ser racional e ao mesmo tempo um ser animal, mas principalmente por conta da natureza dual da sua vontade. Pende para o bem, né? Procura o bem, mas às vezes se detém nos bens, não o bem absoluto, mas às vezes se detém nos bens particulares, então ele sofre, certo? Então nós podemos definir que a fórmula de fundo de todos os movimentos gnósticos, de todas as especulações, entenda-se, movimento gnóstico no sentido da especulação intelectual, né, que historicamente vai se, vamos dizer, se impregnando, vai se reproduzindo, e às vezes esses movimentos eles são suprimidos por outros movimentos que não são gnósticos, ou até mesmo outros movimentos propriamente gnósticos vão nascendo, um assimilando o outro. Às vezes é uma tendência que desaparece e retorna por conta do quê? Por causa desse fato experiencial que é universal, a absurdidade da vida. Então, a fórmula de fundo que nós temos aí, né, de todos esses tipos de movimento, todos esses tipos de empenho em resolver o problema da existência, é o conhecimento da origem e do estado atual do que o homem é agora, certo? A fim de empreender uma fuga do estado atual, que é um estado sempre de imperfeição, né? E essa fuga diz respeito a alguma espécie de origem, vamos voltar da onde a gente veio antes de nos sacanearem, certo? Então veja bem, isso daí pode ser aplicado tanto aos gnósticos no sentido cristão antigo herético, tanto aos gnósticos no sentido moderno, no sentido aí dos filósofos modernos aí, né? Os filósofos racionalistas, filósofos positivistas, filósofos idealistas, etc. Todos eles têm essa fórmula de fundo e por isso Eric Wegener considera-os como intelectuais gnósticos, certo? Porque todos eles buscam empreender uma fuga através da criação de algum sistema intelectual que explique a situação de dor, sofrimento e imperfectibilidade do mundo e do próprio homem, a fim de reconduzir o homem a uma espécie de origem, a um estado de perfeição superior. Certo? E da onde isso deriva no caso do moderno? Certo? Um pouco porque o gnosticismo parece ter sido ao longo dos séculos uma espécie de, entre aspas, fé proibida, né? Então, como a igreja, vamos dizer, combateu as heresias gnósticas lá nos primórdios e depois, com a sua ortodoxia, ela vai, vamos dizer, criando barreiras contra esse tipo de inserção, desses tipos de desvios do gênio humano dentro do conteúdo da fé. Né? Como houve realmente uma espécie de condenação, né? Tudo aquilo que na modernidade que aparece como uma condenação, alguém que foi condenado, algo que foi condenado, uma ideia que foi condenada, ela já aparece como uma espécie de glamour. Então, o mundo moderno tem isso. Na época moderna tem isso. Aquilo que é escondido, aquilo que é secreto, aquilo que é proibido, isso daí pode ser bom. É como o fruto, isso daí desde as origens do tempo. Né? Porque o fruto proibido foi um fruto que Deus falou, ó, isso daí não mexe com isso aí não. Aí vem um outro e fala assim, ó, não, isso daí não é tão mal. Vai fundo que eu garanto. Certo? Então essa condenação a uma espécie de fé proibida, né? Só podemos ter a fé da igreja. Então isso daí gera no homem uma espécie de curiosidade. Né? Confere um glamour àquela coisa. Certo? Então as pessoas começam a procurar aquilo como um modo de tentar solucionar, como
um modo de tentar solucionar alguns problemas que até então foram ignorados ou aparentemente são ignorados pela religião dominante, no caso a ocidental, a cristã ou a católica, né? Então isso daí volta, vamos dizer, no meio intelectual, basicamente da época da Renascença em diante. Por quê? Porque a Alta Idade Média, né, aliás, o fim da Idade Média, ela se dá por uma ruptura justamente no momento onde ela estava no seu auge. Então, no momento que a fé já se tornou comum, as instituições estavam progredindo, a economia estava aumentando, a fome estava sendo mitigada, as melhorias urbanas e etc. do padrão de vida humano foram aumentadas, a fé ficou mais ou menos ali, tipo, boiando num mar de obstáculos humanos, vamos dizer assim, né? Então, num certo sentido, a fé acaba se tornando familiar demais, banal demais, é algo muito tênue, né? Em vista de tudo que nós temos aqui, nós temos algo chamado fé, que a gente não enxerga muito bem as consequências disso, etc. Então alguns homens começam a perder a fé justamente na modernidade por conta do alto índice, vamos dizer assim, né, das melhorias, embora tenha tido um processo de ruptura na questão da peste, etc, etc, mas ainda assim as questões sociais, estruturais continuaram progredindo a ponto de chegar no século XVI, né, no século XVII, já vamos dizer, um avanço dos processos industriais até a Revolução Industrial. Então, na medida que o homem vai melhorando a sua vida, o homem vai piorando a sua fé, né? E a solução para alguns problemas ignorados pela religião cristã, principalmente problemas no sentido intelectual, não foram realmente ignorados. Está tudo lá em São Tomás de Aquino, tudo lá no depósito da igreja, mas é porque, de certa maneira, essas coisas perderam o seu alcance cultural, né? O seu alcance seminal, né? Não está mais germinando dentro da sociedade. Então a tendência gnóstica ela começa a reaparecer na medida em que a fé vai perdendo, vamos dizer assim, a sua força social. Aí começa de novo a sentir a experiência gnóstica fora do sentido a experiência da absurdidade, da dificuldade da vida, da dor, etc, etc. Fora do ambiente da fé, fora e sem fé, né, obviamente perde-se a esperança. Fora do ambiente da esperança, começa a criar um clima de desespero novamente, coletivo e individual. Então começa novamente uma tentativa de especular sobre novas bases. Aí, René Descartes, Kant, etc, etc, e aí por diante, toda uma pleiade de novos pensadores, né, que tentam, de certa maneira, se desvencilhar da ortodoxia, no fim das contas, né? E ela acaba sendo o seu maior inimigo. Então há aí uma espécie de renascimento gnóstico. Volta de novo aquelas tendências que estavam lá no cristianismo primitivo, que estavam dispersas, esparsas 5, 6 séculos antes de Cristo, estavam ali surgindo vez por outra durante a Idade Média. Voltam com tudo, né, no renascimento gnóstico do período moderno. E justamente no renascimento mesmo, na época do humanismo, do naturalismo, etc. Começa a entrar de novo, a experiência gnóstica começa a pautar de novo, né, os esforços intelectuais. Então, quando chega no século XVII, né, a influência gnóstica já estava dentro do campo da filosofia, consolidada dentro do campo da filosofia. Consolidada no sentido de que ela já é uma experiência corriqueira, né? Você sentir a absurdidade da vida, tentar dar novas bases para a especulação sobre problemas vitais, problemas históricos, problemas filosóficos, etc, etc. E tentando responder a principal das absurdidades, vamos dizer assim, que geram a experiência gnóstica neste período, né? Que desde o século XV isso vai aumentando, até o século XVII isso está consolidado, que é a questão da solidão do homem diante de um mundo, né, de um universo completamente mecânico, né, e impessoal, certo? Então a mudança da cosmologia,
né? Ela é fundamental. Ela é fundamental para dar novamente para o homem, né, a impressão desesperadora de que o mundo ele é um lugar hostil, né? O universo é tão grande que nós nos sentimos tão pequenos, esmagados pelo peso da absurdidade de uma vida tão minúscula. Então, ao invés do homem, de repente, procurar a fé, ele procura outras coisas que sejam mais tangíveis, outros modos de escape, vamos dizer assim, porque a fé é um modo de escape, só que é o modo de escape por excelência, é um modo de escape positivo, e os outros modos de escape são paliativos e até negativos, na maioria das vezes, né? Então, este fundo noético, vamos dizer assim, da solidão do homem diante de um universo mecânico e impessoal, acabou determinando, né, o campo acadêmico anterior ao século XVII, foi sedimentando aí esse fundo noético a partir dessa experiência, a partir dos novos conhecimentos da física, etc, 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 newtoniana, etc, etc. Isso vai se impregnando e vai tomando a forma de uma nova estrutura acadêmica e de uma nova forma intelectual, de tal maneira que a sua influência acaba por abarcar quase a totalidade, não só do ambiente acadêmico, mas do ambiente cultural. Então começa a proliferar novas formas políticas, né, os totalitarismos modernos, começa a configurar novas correntes psicológicas distantes da psicologia grega antiga, Aristóteles, do São Tomás de Aquino, etc, etc. E, consequentemente, claro, novas filosofias, novas formas de filosofar, novas correntes, novas especialidades filosóficas, a lógica, isso e aquilo. Então, dentro desse ambiente, que é construído através de um fundo noético, que é justamente o estado de solidão do homem diante do conhecimento de um mundo mecanicista e impessoal, e não mais um mundo ordenado e que é movido e sustentado por uma vontade divina, né, do qual você pode, na cama da sua casa, no banheiro da sua casa, no meio do mato, em qualquer circunstância, entrar em contato com essa vontade divina, a fim de que a sua situação seja alterada, né? De repente não tem mais aquele Deus. Ou se tem, ele está tão distante, tão alheio ao universo mecanizado, que não adianta recorrer a ele. Certo? Isso daí é o pano de fundo noético que vai gerar duas correntes, vamos dizer assim, filosóficas bastante importantes, inclusive nos tempos atuais, que é a ciência positivista e a ideologia marxista. Certo? Então, essas duas correntes trataram de colocar a questão, né, esta questão, em outros termos. Então, em vista da especulação do homem em relação à absurdidade do mundo, etc., a existência de Deus e não sei o que, não sei o que, não sei o que, de repente a ciência positivista ela pega e cria um sistema intelectual para explicar as fases sucessivas de um desenvolvimento humano. A mesma coisa Karl Marx e sua ideologia, que explica as sucessivas eras, né, que vai desde o mundo do mundo primitivo até o mundo industrial e depois um mundo perfeito dominado pelos trabalhadores. Certo? E a ciência positivista colocando o homem como a humanidade acima do indivíduo, a humanidade, né? A generalidade acima da particularidade, colocando que a humanidade ela vai progredindo conforme fases, onde ela vai saindo de um estado de infância, vai chegando a um estado de maturidade. Essa maturidade passou por uma época mítica, uma época metafísica, uma época religiosa, até eclodir na época positivista, ou queria eclodir a partir dele e dos seus seguidores, etc, etc. Então, uma religião positivista, ou seja, uma religião da razão,
não mais das crenças, etc. Então você vê que aí tem um fundo gnóstico absurdamente arraigado como uma experiência que gera uma especulação. No caso do positivismo, você vê que é a contraposição de um mundo racional e de um mundo, vamos dizer, fetichista. Ou, como é que se diz? A palavra é pessoa que tem a crendice, né? O mundo da crendice e o mundo da razão e da ciência. Então, o mundo da ciência é o verdadeiro mundo do qual nós temos origem e temos que retornar a ele. Como era o mundo espiritual para os gnósticos dos tempos do início do cristianismo. E, em Karl Marx, há a contraposição entre o mundo da praxis, que é o mundo verdadeiro, em contraposição ao mundo das ideologias, que é um mundo falso, é um mundo construído pelo demiurgo. Certo? E eles criam seus sistemas de tal forma que o questionamento aos seus postulados aparece como verdadeiras proibições. Então, não há quem, com a sua razão consciente, possa contrariar Karl Marx ou Augusto Comte, nas bases. Por quê? Porque eles já converteram essas bases dentro do seu sistema, em fases que estão ali já superadas. Então você vem com um questionamento aristotélico, um questionamento tomista, um questionamento da razão consciente. Ao positivista fala, não, mas peraí, isso daí é a época dos metafísicos. Aí vem o marxista vai falar assim, não, isso daí mas isso daí era ideologia das massas, né, no tempo do cristianismo, de modo que até o questionamento se tornou proibição impraticável a partir desses movimentos que são, como Érico Wegelin diz, movimentos genuinamente gnósticos. Não no sentido religioso, mas no sentido filosófico. Então Marx também é um gnóstico especulativo. O fato dele dizer que o homem não existe por si mesmo. Ele não existe por si mesmo. Na verdade, não é que ele diz que o homem não existe por si mesmo, como se fosse uma especulação dele. Nós sabemos que nós não existimos por nós mesmos. É um dado. No mínimo, nós existimos por conta dos nossos pais. Mas o Karl Marx vem e fala, não, mas essa daí é uma abstração que você faz. E o problema está nessa abstração. Então, enquanto você não se livrar dessa abstração, você vai continuar tendo essa questão sobre o homem não existir por si mesmo, então você vai estar desligado da sua natureza e da natureza em geral. Porque o homem só está conectado à natureza em geral e na sua natureza enquanto ele não se abstrai em problemas deste tipo. Ele vive uma vida completamente fixada na praxis. Augusto Comte, por sinal, está lá interessado em descobrir leis universais, da física social, do fenômeno social, etc. Ele descarta qualquer objeção de fundo abstrato da mesma forma, como fossem artifícios ainda, vamos dizer, resquícios de um estado primitivo que nós temos que superar, e já foi superado inclusive por ele. Certo? Mas o Érico Wegelin vai dizer que o maior gnóstico da nossa era moderna não é nem Comte nem Marx, nem mesmo Hegel. Certo? Apesar de que o Hegel também tem uma grande importância dentro disso, nesse renascimento gnóstico. Esse filósofo, vamos dizer, por excelência gnóstico é o Nietzsche. Nietzsche, que é a ideia da paixão violenta, da libido dominante, como uma representação, vamos dizer, final, das forças confluentes no homem, ele desliga o homem totalmente do ser transcendente. Ele proclama a morte de Deus, mas não a morte do Deus cristão especificamente, embora ele use a terminologia cristã. É a morte da especulação metafísica. Ou seja, tudo começa ali no mecanicismo, no Descartes, no Kant, etc, etc. Vai desembocar aí no Augusto Comte, no Karl Marx, no próprio Hegel. Aí quando chega o Nietzsche,
você vê que se o gnóstico da época cristã antiga, lá no início do cristianismo, ele estava preocupado com uma questão metafísica, aqui na modernidade a questão metafísica ela vai perdendo a ênfase até ela se tornar o quê? O mundo falso do demiurgo. Então, para Marx, para Comte e maximamente Nietzsche, o mundo verdadeiro, o mundo do Deus bom, vamos dizer assim, né? Que no caso o Deus bom é o próprio homem, é o mundo presente, é o mundo material. E não o mundo espiritual, onde Deus está separado da matéria e não tem nada a ver com ela. Mas é esse mundo onde Deus é matéria e Deus é o homem. Então há neste momento, há nesta fase, né, eclodindo que é uma inversão da própria ideia gnóstica. Onde o mundo que deve ser buscado não é o mundo espiritual, o mundo invisível. Esse é o mundo da ilusão, esse é o mundo rejeitado. O mundo a ser querido é o mundo presente, é o mundo da praxis. É o mundo onde a razão especulativa está na praxis e não, é estranho falar isso, mas não naquilo que é de abstrato no homem. Não naquilo que é de transcendente no homem. Então Nietzsche, na minha opinião, inaugura a inversão gnóstica, que começa, né, já no século XV, XVI, até chegar no século XVII e consolida-se no século XVIII. Certo? Então, a partir de então, o mundo material não é mais o mundo do demiurgo, mas é o mundo divino. E o mundo abstrato do homem, né, onde está a metafísica, onde está as ideias filosóficas, etc., onde está o próprio Deus, é um mundo criado pelo demiurgo, ou seja, pela humanidade que não quer aceitar o seu poder divino. É da humanidade que quer ser criatura e não quer ser criador. Claro que isso daí parte de um engano de julgamento, principalmente, né? Esses camaradas, segundo Eric Wegener, eles têm consciência do engano. Nietzsche tem, Comte tem, Marx tem. Eles sabem que estão enganados, têm consciência de que estão enganados, mas eles persistem no engano. Então, de um julgamento errado, né? Da consciência desse erro e, né, dessa, que é onde ele diz que é onde a inverdade se torna engano. Na persistência se torna revolta contra Deus, ou pelo menos ela se revela. Então o sujeito já viu que fez errado, ele tem consciência que fez errado, mas ele persiste no erro. Então isso daí, vamos dizer, é a base da ação do espírito desses novos gnósticos modernos, né, de uma gnose invertida. A própria gnose, quer dizer, essa gnose é mais pueril e mais idiota, vamos dizer assim, embora seja genial, porque esses caras são geniais. Eu não consigo fazer a obra do Comte, eu não consigo fazer a obra do Marx, eu não consigo fazer a obra do Nietzsche, mas no entanto é uma obra de imbecis. Tem um talento ali, mas é um talento a serviço da idiotia e até mesmo do diabo, principalmente do diabo. Então essa sequência demonstra o quê? Uma desconstrução da realidade, pouco a pouco, uma revolta contra ela. Eis aí o elemento gnóstico, de origem, experiência de origem, o fato de origem, mas ele invertido nas suas o quê? Na sua especulação, na sua forma especulativa. Antes, o mundo do espírito é o mundo da perfeição, o mundo metafísico era o mundo da perfeição, o mundo divino era o mundo da perfeição, e o mundo material, o mundo dos sentidos, o mundo do tempo, era o mundo demiurgo. Agora não, agora é o contrário. Então houve aí uma inversão simbólica. Certo? Nessa nova perspectiva, a matéria se torna então a experiência absoluta do cosmos.
Todo mal, todo sofrimento, etc, etc, não derivam dela, mas de como as ideias humanas operam sobre ela. Então, o novo demiurgo, ou seja, demiurgo é uma palavra grega que significa artesão. O novo artesão do mundo é o homem ultrapassado. Seja ele no sentido nietzschiano, seja ele no sentido kantiano, seja ele no sentido marxista, etc, etc, etc. Porque quem determina essas ideias determina o sofrimento alheio e o de si mesmo. Então, há aí a inversão simbólica. Do mesmo jeito que Prometeu, Caim, Eva, a serpente se tornaram símbolos da liberação, vamos dizer, a partir, se eu não me engano, do Renascimento, né? Para Nietzsche, para Comte, para Marx, para todos esses filósofos modernos, a matéria se tornou o mundo real, ou o único mundo verdadeiro. Certo? Então, eis aí a essência da inversão. Nos dias atuais, tanto a teologia liberal, o pensamento moderno, a filosofia, as novas práticas educacionais, todas elas têm em sua base o espírito da experiência gnóstica invertida. Então, a explicação da experiência gnóstica, né, da especulação gnóstica, modo de pensar gnóstico, se tornou uma matriz que nos induz sempre a acreditar que o mundo é mal feito. Neste caso, o mundo humano, porque a natureza ela é bem feita, a natureza é divina, mas o que o homem faz dentro dela, o demiurgo humano faz dentro dela, ele ordena o mundo humano, né? O mundo fake, que é o mundo humano dentro dela, isso é mal feito e precisa ser aperfeiçoado. E para ser aperfeiçoado, para que isso seja possível, nós precisamos de um conhecimento especial, um conhecimento por excelência, a gnose. Precisamos da gnose. Que gnose é essa? Então, esta inversão ela diz respeito à matéria e não à forma da questão e do discurso gnóstico fundamental, né? Porque agora o objeto de ataque é o espírito e não a matéria, não a existência material, certo? A forma continua a mesma. O terror da experiência humana diante do sofrimento do mal é o mesmo, mas agora com um novo elemento de fraude, uma fraude consciente, né? Que revela a rebelião contra o princípio de ordem. Toda a ordem natural, vamos dizer assim, ela embora esteja sendo divinizada, né? Toda a ordem natural que não esteja na própria natureza, se ela for transcendente à natureza, ela é tida como um elemento de fraude. O verdadeiro elemento, né, de ordem é a ordem baseada na gnose, na verdadeira gnose, a forma da gente construir um mundo compatível com o mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo divino, que é o mundo da matéria, o mundo da natureza. Né? Então o mundo aqui, ele se converte na própria construção humana, na própria cultura humana, que padece do mal porque foi criado de forma errada, conforme postulados errados, certo? Postulados do homem ultrapassado, seja ele em que sentido for, positivista, marxista, etc. Então não é mais o Deus que fez o mundo mal, um Deus demiurgo que fez o mundo mal, e o Deus bom quer que a gente volta para ele. Mas é um sistema de ideias que fez o mundo ser mal. E o Deus verdadeiro quer que a gente volte para ele. Ou seja, a natureza quer que a gente volte para ela e viva conforme ela. Né? Mesmo que para tal o homem próprio tenha que perder a sua natureza. Por quê? Porque a natureza do homem só é a natureza, como diz o Karl Marx, na medida que você não esteja dentro de um mundo abstrato, ou seja, que você é uno com ela, você se confunda com ela. Você tem que se confundir com a natureza.
Qualquer afirmação de uma ordem superior àquela que é encontrada na natureza, ou seja, uma ordem humana de um sistema de ideias, de uma especulação de ideias racionais e diga assim, o homem é tal coisa. Não, isso é ideologia. O homem pode ser o que ele quiser. Porque ele sendo o que ele quiser, ele não especula, ele apenas é. E o que se ele é natural. Então ele está no mundo real. E não nesse mundo de ideias, no mundo criado por você, ó demiurgo. Então o cristão é o maior dos demiurgos. O Deus Pai Todo-Poderoso é o maior dos demiurgos. Jesus Cristo é o maior dos demiurgos. O Espírito Santo é o maior dos demiurgos. Por quê? Porque nos oculta o mundo real, que é o mundo material. Certo? E nos aprisiona, né? No mundo de alienação, ou seja, no mundo de ideologias. Então, a inversão gnóstica é esse novo tipo de pensamento, né, que surge no século XVII, mais ou menos, mas já tem suas características vindo de séculos anteriores. Né? É um tipo de pensamento em forma secularizada, é a gnose secularizada. É um pensamento, entre aspas, materializado, um pensamento prático. Então, você saiu da gnose, vamos dizer, passou pela episteme e caiu de novo na prática. Certo? Foi invertida a ordem das coisas. Então, a matéria não é mais um mundo degradado, mas um mundo a ser aperfeiçoado. Mas aperfeiçoado conforme a própria matéria dispõe. Não conforme aquilo que o homem acha abstratamente. Por quê? Porque essa matéria em si mesma ela é potencialmente criativa e até perfeita. O homem que estraga, o homem que faz errado. Então o mundo degradado é um mundo das ideias, é um mundo metafísico, é um mundo espiritual, que é destrutivo, imperfeito, potencialmente maligno. Certo? Então as ideias aprisionantes são as ideias que nós precisamos eliminar. Porque elas se transformaram num obstáculo para a transformação cultural que coadune com o verdadeiro mundo dos espíritos, que é o mundo da natureza. E veja bem, natureza não no sentido que nós cristãos chamamos natureza, como algo que foi criado, mas natureza no sentido como algo que criador. Certo? E só este algo criador pode gerar a libertação da humanidade. Certo? Libertação do mundo das ideias, do mesmo jeito que a matéria era o corruptor, era o escravizador na ideia gnóstica lá de trás, né? Era a matéria que era o fator opressor dos antigos gnósticos. Agora não, agora são as ideias, o mundo das ideias. Certo? Então, veja bem, toda a nossa estrutura atual de sociedade, né, o tecido social, ele é composto de modos de quê? De produção, reprodução e fixação da visão gnóstica invertida. Por quê? Porque isso aí vai sendo reproduzido não só pela mudança bruta e material do meio social, né, a sua organização prática, política, estrutural, etc., mas também pela multiplicação dos canais de expressão, vamos dizer assim, né? Dessa nova forma de ver, essa nova forma de conduta. Não é nenhuma forma, olha só, não é nenhuma nova forma de ideologia, embora isso também seja uma ideologia, claro. Bem canalha, mas ela é. Certo? Mas a questão da indução comportamental é pior do que da doutrinação ideológica. Então, nas obras de arte, nos filmes, nos livros, nas músicas, no sistema educacional, né, que já é uma coisa que está saindo do campo do intelectual, do campo do operacional, do campo da habilidade, etc, etc. Na política, na mídia em geral, em suma, o reino da técnica e da transmissão de habilidades vai tornando sedimentada essa visão da gnose invertida. É você tentar sair da base especulativa, do campo das ideias, do campo metafísico, do campo do intelecto e passar para o campo da praxis, do campo da habilidade, do campo de você existir sem reflexão, apenas existir. Apenas existir. E assim se entrar em comunhão com o mundo divino, que é o mundo natural. É assim que você vai ser natural. É assim que você vai se divinizar. Este é o modelo de santidade do mundo moderno.
Então, em todo o mundo moderno. Então, em todas essas áreas, a fórmula da experiência de terror, de desespero diante do cosmos também está expressa. Mesmo que seja aí de uma forma sutil, bem tênue, né? Tá ali a mensagem, ó. Olha os filminhos aí da Pixar, da Disney, os filmes, as obras de arte, as novelas, os noticiários, tudo isso, eles no fundo tá dizendo assim pra gente, ó. Todos nós somos enganados e oprimidos por determinados sistemas de crenças. Opa, e qual é a principal? A ortodoxia cristã. A ortodoxia cristã é o maior inimigo dessa nova gnose, dessa nova era gnóstica, que é a era da gnose invertida. Veja bem, ó, ideologia de gênero. O que diz a ideologia de gênero? A natureza sexual não é exatamente o que convencionalmente nos dizem sobre ela. Há um mal absoluto aí, né, que nós temos que nos livrar. Há um mundo do demiurgo aí de ideias que nós temos que nos livrar. É o quê? É o determinismo biológico. Isso é uma ideologia, isso é uma abstração. A teologia da libertação, o que ela é? É uma desconstrução do sentido real da própria doutrina cristã tradicional, certo? E, consequentemente, do esvaziamento do conteúdo originário dos termos, vamos dizer, tradicionais, né? Todos os termos assim, utilizados pela igreja, certo? No intuito de, entre aspas, libertar os fiéis da opressão de uma igreja, né, vamos dizer, que já passou o tempo dela, está deslocada do contexto atual. Qual é o mal absoluto? O mal absoluto? Qual é o demiurgo dessa história aí? É o tradicionalismo. Crença num Deus não confessional. Olha, um Deus sem uma religião que o interprete, né, sem dogma, sem moral, apenas em sua configuração, vamos dizer, natural. Qual é o mal absoluto disso? A religião formal. Ela é o demiurgo. O fenômeno aí do transhumanismo, né, que o homem não tem natureza prévia, não tem natureza fixa, tudo pode ser modificado a qualquer momento, conforme, sei lá, uma nova configuração aí do estado de coisas. Qual é o mal absoluto aí? Qual é o demiurgo? A natureza fixa do homem. O multiculturalismo, tomado em todas as suas vertentes, é uma bomba relativista que substitui a objetividade moral, cultural, social, etc, etc, por uma ideia qualquer. Qual é o mal absoluto disso? O objetivismo. Ser objetivo é coisa do demiurgo. Então, minha gente, o mal não é a matéria, mas o espírito, que é um epifenômeno da matéria. Como até mesmo a matéria, né, que pouco a pouco vai se tornando também um elemento de dúvida. Olha aí a física quântica. Olha aí a física quântica. Então, se nem o espírito é verdadeiro e até a matéria vai começar a se tornar duvidosa a partir de agora, por conta do avanço da técnica, do avanço da ciência, do avanço da física quântica, etc, etc, até a matéria daqui a pouco não será mais objeto de realidade. O que vai nos sobrar? O que vai nos restar? Qual será o nosso único elemento de certeza? Provavelmente aquilo que eles já estão trabalhando agora para se tornar, vamos dizer, um novo cenário de realidade para o homem, que é o seu próprio mundo imaginário. O mundo imaginário como uma realidade fundante do indivíduo e, consequentemente, da própria sociedade. O mundo natural é o mundo do seu imaginário. Certo? Obviamente que, pensando assim, a ideia de liberdade humana vai ser abolida. Já está sendo abolida. Certo? Então a gente tem uma ideia de que se a gnose, né, o fundo aí, né, vamos dizer, a matéria da gnose, não a forma, a matéria da gnose foi modificada, foi invertida. Então a matéria da gnose agora é o conhecimento do mundo, vamos dizer, material, o mundo, né, o mundo natural, né? Em contraposição ao mundo das ideias, o mundo metafísico, o mundo do espírito.
Aí a gente pergunta, com o avanço desses novos conhecimentos que estão colocando até mesmo a matéria em dúvida, o que vai sobrar para o indivíduo no futuro? E eu tenho, né, como eu falei aqui agora, aí é uma especulação minha, né, eu tenho a ideia de que eles vão apostar tudo no mundo do imaginário. Porque o mundo do imaginário, né, eles, vamos dizer, a gente vive mais no mundo do imaginário do que no mundo dos corpos. A gente não vive num mundo intelectual. Só de vez em quando que a gente intelige uma coisa ou outra. A gente está o tempo todo inteligindo alguma coisa, mas geralmente a gente não está inteligindo a todo momento. A gente está imaginando a todo momento. E fazendo até abstração da nossa própria, vamos dizer, dos nossos próprios estados físicos. Então, para esses caras montarem um mundo onde, de repente, né, da natureza, do mundo material, seja atribuído a este mundo natural, a este mundo material, seja atribuído a ele uma ideia de um mundo também a ser desconfiado da sua realidade, ou seja, um mundo também criado por um demiurgo, e começar a apostar tudo, absolutamente tudo, como realidade, como mundo de perfeição, como nossa pátria, né, espiritual, a imaginação, aí a liberdade humana vai ser abolida mesmo, porque quem dominar os meios, né, vamos dizer, os meios de fecundidade imaginativa, domina tudo. Você vê, ó, o reino da realidade virtual, da IA, etc. Isso daí já é uma preparação para quê? Para que haja uma nova inversão ainda. Mais uma inversão gnóstica. Que vai dizer assim, ó. Antes o homem achava que o mundo material era degradado por uma entidade chamada Demiurgo. Existia um mundo espiritual do qual nós tínhamos que retornar e nos desfazer da matéria. Aí na modernidade veio os caras, não, agora o mundo material é o verdadeiro mundo. O mundo das ideias que é o mundo criado pelo Demiurgo. Aí vai chegar um momento agora, na minha opinião, que eles vão falar assim, não, olha só, nem o mundo espiritual, nem o mundo material, nada disso é real. Tudo isso é invenção do Demiurgo mesmo, né? A diferença é que, né, os outros estavam enganados, a gente agora corrigiu o desvio. O que realmente é um mundo existencial, um mundo perfeito, um mundo real, fundamental, concreto, é um mundo da nossa imaginação. Então nós temos que remover da nossa imaginação tudo aquilo que comprometa, tudo aquilo que para ela é um mal absoluto. Certo? Então, vamos, de certa maneira, ter a nossa imaginação super excitada a todo momento, a fim de que a gente esqueça do mundo do espírito, do mundo do pensamento, do mundo da abstração, do mundo material, do mundo da natureza, etc, 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 etc. Há sempre um mal absoluto responsável por todas as nossas experiências angustiantes. E o homem está caminhando para uma época onde ele vai se trancar na sua imaginação e falar, ó, tudo que está fora dela é besteira. Eu não tenho parte nenhuma com isso. Eu não tenho responsabilidade moral nenhuma com o que acontece lá fora, com o que acontece na matéria, no espírito, no que se dane. Eu só tenho interesse no que acontece aqui dentro. O máximo de prazer e de excitação que eu posso extrair daqui dentro. Eis, né, o mundo que virá, né, conforme o que eu posso imaginar, olha só, imaginar no exato momento. Mas pode ser bem diferente disso. Mas eu não acredito que vai ser totalmente diferente disso. Pode não ser bem isso, não pode não ser exatamente isso, mas algo disso será. A gente vê porque algo disso já existe agora. Então não vai deixar de existir de uma hora para outra. Na próxima aula a gente vai tentar ver o que seria uma sociedade gnóstica. Né? Uma sociedade gnóstica no sentido da totalidade, né, da sociedade global, vamos dizer assim. Né? Como seria um mundo onde a influência gnóstica seja a influência de base, é essa daí que a gente falou no início, de que, né, há um problema fundamental na existência, um mal fundamental, nós precisamos
nos livrar dele, ou descobrir as origens dele, escapar dele, né? O homem não quer aceitar o fruto da revelação, que diz que esse mal é o pecado, ou seja, a responsabilidade moral. A gente não quer responsabilidade moral, a gente quer outra coisa, quer culpar alguém e quer sair livre, né? A gente não quer ser acusado daquilo que a gente próprio fez, né? Por isso que as pessoas não se confessam. As pessoas têm dificuldade de se confessar por causa disso, porque não querem se auto-acusarem daquilo que fez. Então é melhor a gente encontrar forças cósmicas, como no passado os gnósticos faziam, depois forças materiais, ou sei lá, forças políticas, forças ideológicas, até daqui a pouco, né, nós chegamos num ponto onde toda e qualquer força que não seja a minha imaginação é esse demiurgo, é esse mundo mal. Então eu acredito que na próxima aula, na última aula, a gente vai falar o que seria mais ou menos uma sociedade assim, quais seriam as consequências de uma sociedade assim, impregnada, né, absolutamente por esse pano de fundo gnóstico. Mas também a gente vai falar algumas coisas sobre questões relativas à experiência gnóstica, né, no sentido histórico da coisa, né? De como isso daí acabou penetrando a ponto de chegar a essa inversão gnóstica que eu acabei de falar aqui nessa aula. Certo? Então, fazer um fechamento aí, procurar fazer um fechamento interessante, né, com uma espécie de especulação, né, de uma sociedade futura, que pode ser a base de uma sociedade futura, mas também ainda sobre alguns fatores que propiciaram esse estado de coisa. Certo? Então, obrigado a todos que nos acompanharam até o momento. Até a próxima e valeu!